Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse frio. Tá bem frio aqui em Campinas. Quantos graus tá aí na sua cidade e que cidade que você tá? Fala para mim aqui. Aqui em Campinas tá. Deixa eu ver aqui. 14 graus. 14 graus em Campinas e tá frio. Eu tô usando 3 blusas aqui hoje. Eu tirei a minha polo preta, que eu sempre venho aqui de polo preta. E hoje eu vou trazer aqui o professor Jefferson de Souza. O professor Jefferson de Souza vai falar para a gente um assunto sobre o Departamento 54. Ele vai falar sobre as conspirações que realmente acontecem dos Estados Unidos, vindo diretamente dos Estados Unidos. Então eu vou chamar o professor aqui para a gente, o professor Jefferson. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai embarcar hoje num assunto que pouquíssima gente conhece a fundo. Quando conhece somente uma parte da história. A gente aqui vai entrar no grão da história. A gente vai entrar nos bastidores que ninguém conhece. Então vocês estão indo para algo novo, algo diferente, algo que de verdade vai deixar você muito contente em participar. Quero agradecer a presença aqui de todos, a presença do professor que está fazendo um esforço hoje para estar aqui com a gente. O professor está sentindo algumas dores no braço direito, né, professor? É verdade, tenho esse problema. Mas eu digo que estar com vocês é tão importante que a gente tem, às vezes, que superar esses inconvenientes e seguir adiante nos processos de difundir informação e fazer com que isso chegue cada vez mais e mais a fundo para todos vocês. Eu combinei aqui com o professor, antes de entrar, que se ele se sentir... se ele quiser terminar um pouco antes, ele pode avisar a gente aqui que tudo bem, porque a gente entende a situação dele. Tá bom? Pessoal, eu vou deixar vocês, então, com o professor. Ele vai falar sobre o Departamento 54. Ixi, o professor caiu? Professor caiu, gente. Vamos ter que esperar um pouquinho aqui para ver se ele retorna. Deixa eu ver com ele aqui pelo WhatsApp. Só um minutinho. Opa, ele apareceu. Ufa. Volta, falha técnica. Deu certo aí? Deu certo aqui. Ontem o Paulo não conseguiu voltar. Tem uns gremlins que estão dando aí. Não sei o que foi que passou aí. Foi um probleminha, mas eu superei. Seja o que seja. Nossa, que está dando aí. Que bom. Então, professor, fica aí a live para o senhor. Se eu tiver perguntas, eu vou selecionando aqui. Se o senhor quiser ter um momento para responder, o senhor me fala também. E naquele tempinho que a gente combinou. Claro que sim, não tem problema. Tá bom? Tá bem. Então, vamos seguir adiante com o nosso barquinho aqui. Tá? Eu vou contar para vocês uma coisa. Que tem mistérios aí fora que vão surpreender vocês de uma forma que vocês não fazem nem ideia. Esses segredos, esse conhecimento, ele dá poder às pessoas que podem tê-los. E aí fora tem muita gente que não quer que vocês tenham esse poder. Então, por isso que esse conhecimento é escondido de vocês. E não tem interesse em revelá-lo a ninguém. Mas é a história do poder. Essas pessoas querem poder só para si, sem dividir com ninguém. Tanto poder assim termina que o poder se corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Porque passou com essas pessoas. Eu vou contar a história de vocês, para vocês, do Departamento 54. É uma história obscura, que somente alguns detalhes são permitidos.
que apareçam na superfície publicamente, porque se fosse revelado mais, talvez as pessoas não sobrevivessem por revelar. Então, por que eu estou aqui revelando para você esses detalhes? Primeiro, por um detalhe. Eu já passei por tanta coisa que não tem nada pior do que eles possam fazer comigo. Na minha atual condição, você sabe que eu estou enfrentando câncer, que não é fácil, mas eu sigo adiante, porque essa é a função da gente, continuar. A gente não pode se render, a gente não pode cair na autocomiseração, a gente tem que lutar e seguir adiante. O nosso propósito é difundir essa informação. Então, eu vou contar para vocês uma história que todo mundo conhece, simplesmente de 1942. Poucos meses depois que o Japão atacou Pearl Harbor, no Hawaii, no dia 7 de setembro. O povo americano estava, de verdade, em luto por 2.300 pessoas que morreram no ataque de Pearl Harbor. 19 barcos de guerra que foram afundados, ou pelo menos danificados. Então, os eventos da chamada Batalha de Los Angeles foram chocantes, porque parecia que os Estados Unidos estavam baixo ataque de novo. Mas eles nem podiam imaginar em extraterrestres. Eles estavam imaginando que era um ataque do Japão de novo. Outro ataque mais. Isso foi no gabinete do presidente Franklin Delano Roosevelt. Presidente que foi presidente dos Estados Unidos nos anos de 1933 e 1945. E os eventos que estão falando para vocês ocorreram em 1942, quando foi estabelecido Office of Strategic Services, a OSS, que é a oficina de serviços estratégicos, que foi como se fosse o avô da CIA de hoje. Então, o OSS foi criado em 42, oficialmente, e supostamente foi criado para atender assuntos de guerra e de defesa dos Estados Unidos da América. O secretário da guerra daquela época chamava-se Henry L. Stimson. Ele dirigia uma divisão especial que atendia ao assunto de possíveis ameaças extraterrestres. Como que eles sabiam disso? Porque a verdadeira história da interação dos extraterrestres não começa em Roswell, em 47. Ela começa no século XIX, nos anos 1800, onde foram as interações. Mas a gente já vai chegar lá. Deixa eu continuar com o Departamento 54. Pelo menos a informação que está disponível às pessoas. Para muitas pessoas, o Departamento 54 oficialmente não existia. Mas eles conheciam bem a questão extraterrestres, desde que o presidente Abraham Lincoln estava tratando disso. Sim, o presidente Lincoln, imagine isso. Na época, o secretário de Estado, William H. Seward, ele tinha em seu poder uma série de aparelhos de origem extraterrestre e foram obtidos da queda de uma nave numa ilha do Pacífico Sul. Então, o que passou é o seguinte, que nesse meio tempo, o Departamento 54, que só iria oficialmente existir em 1942, já não só existia, mas estava operando
em 1854. Então, vejam, como pode ser que isso seja possível? Então, eu tenho que contar a história de como oficialmente isso se passou. Eu já vou chegar de novo em Lincoln, não se preocupem que eu não me esqueci da história. Durante a presidência de Franklin Pierce, o secretário de guerra da época chamava-se Jefferson Davis. Então, em 7 de março de 1853, ele instatou oficialmente o Departamento 54 para as estranhas luzes que eram vistas nos céus. Estavam documentadas. Logo depois, o Departamento 54 continuou através de John Floyd, desde 6 de março de 57, e ele estava, então, baixo a administração do presidente John Buchanan. Aí chegamos de novo em Lincoln. E por que houve a questão de Lincoln? Quando vocês sabem, esses equipamentos foram supostamente encontrados no naufrágio de um barco holandês, né, numa ilha do Pacífico Sul. Esses náufragos estavam na ilha quando essa nave estava avariada e terminou se estrelando contra uma montanha. Os marinheiros sobreviventes, que eram 12, conseguiram entrar na nave por uma das aberturas, porque ela se rompeu em várias áreas. Um deles tinha muito medo e decidiu não entrar. Os outros todos que entraram recolheram uma série de objetos estranhos. Mas todos os 11 que entraram saíram de lá doentes de uma forma que eles não entendiam. Seu cabelo começou a cair, alguns deles ficaram cegos, eles ficaram débeis e em dias eles morreram. O 12º tinha tanto medo de contrair qualquer tipo de doença que eles tiveram, a ideia de envenenamento radioativo nem passou pela cabeça dele, porque ele não entendia o que era isso. Então, ele não se aproximou dos seus colegas. E na hora de... Mas ele pensou em recolher esses aparelhos, mas ele tinha medo até de tocar neles. Então, o que ele fazia? Ele estacou com lonas que tinha e providenciou luvas feitas dessas lonas e começou a guardar o equipamento em bolsas, que bolsas dentro de outras bolsas, que pôs dentro de outras bolsas para isolar se o que seja que ele encontrou. E o holandês, mais tarde, foi recolhido e levado para a ilha de Java. Em Java, mais tarde, ele contata um amigo e diz para ele que ele deveria ir para a República do Texas, que nesse tempo não fazia parte dos Estados Unidos. Texas era um mini país independente, chamado República do Texas. Então ele faz todo o trajeto para chegar ao Texas. E finalmente, depois de quase um ano viajando, ele chega no Texas. Sempre tendo cuidado de manter a distância desses estranhos equipamentos, mas ele sabia que isso era variável, isso tinha um valor. E ele, quando ensinou isso ao amigo dele, e o amigo dele recomendou que ele deveria buscar a Edwin Stanton. Quem é a Edwin Stanton? Era o secretário de guerra do presidente Abraham Lincoln. A América, nesse momento, estava na guerra civil. Então, era muito perigoso atravessar do Texas até em cima, na Pensilvânia, onde estava o presidente. Então, mesmo assim,
com a ajuda desse amigo, eles conseguiram atravessar a linha Dixie e chegar até o norte. E uma vez chegando lá, eles entraram em contato com Edwin Stanton, ensinando para ele os materiais. Entre eles, havia uma estranha esfera. E quando você tocava naquela esfera, você podia ver coisas na sua cabeça. A sua mente expandia de alguma forma. Stanton compreendeu o significado de tudo aquilo e a importância daquilo. E ele revelou ao presidente. O presidente teve a ideia de dizer que ele estava num país dividido e que aquele podia ser o elemento que uniria o país, quando eles vissem que havia coisas mais importantes do que a segregação racial, no caso da escravidão, ou mesmo o desejo da independência pessoal do Sul tinha para o Norte. Ele via isso como uma forma de unificação. Agora, o que o presidente Lincoln não sabia é que Edwin Stanton era parte que se chamava o Departamento 54, que começou durante o mandato do presidente Franklin Pierce, em 1853, com o fundador do Departamento 54, chamado Jefferson Davis. Imagina que o Jefferson tinha que ser, você não era bonzinho, não, você era malzinho. Então, a história foi a seguinte. Supostamente, ele foi dado ao presidente Lincoln conhecimento disso, e então o que passava é que Edwin Stanton pensou que o presidente ia manter isso sob segredo, mas o presidente decidiu que não, queria anunciar à nação isso, e que dessa forma ele ia conseguir a unificação da nação, quando eles vissem que havia coisas muito mais importantes do que essa guerra civil entre eles. Mas o que foi que passou? Edwin Stanton então viu que se ele fosse publicamente anunciar a existência desses seres, sabe o que passaria? Que esses equipamentos que davam a eles tantas vantagens teriam que ser tornados públicos. E isso, nem ele, nem da Planta 54 podiam permitir. Então, justamente no dia anterior a que o presidente quer fazer esse anúncio público, a esposa do presidente queria assistir uma obra de teatro, no Teatro Ford. Então, Stanton estava a cargo de conseguir a proteção presidencial, e ele fez certeza que no gabinete presidencial, no camarote presidencial, que estava fechado a todos, os soldados que normalmente estariam ali foram substituídos por pessoas que Stanton tinha confiança. E essas pessoas permitiram a entrada de John Wilkes Booth. John Wilkes Booth foi o assassino do presidente Kennedy, perdão, do presidente Lincoln. E então ele entra e dispara contra o presidente Lincoln, salta a muralha que tinha para fugir. Claro que Stanton sabia dos riscos de deixar John Booth vivo. Então ele providenciou que John Booth fosse encontrado e assassinado. E dessa forma foi o que passou com a morte do presidente Lincoln.
Aí vem o segundo problema. Tá? O sucessor do presidente Lincoln foi o vice-presidente, que chamava-se Andrew Johnson. Andrew Johnson não era um homem de confiança de Edwin Stanton. Ele e Stanton tinham graves problemas pessoais. Então, o presidente Stanton decidiu remover o presidente Johnson decidiu remover a Edwin Stanton do posto de ministro da guerra, colocando ali o general Ulysses Grant como o diretor interino do Departamento de Guerra. Mas Stanton não era uma pessoa sem recursos. Ele tinha muitos contatos. O Departamento de 54 era muito poderoso. Ele tinha pessoas em todos os lugares. Então, o que passa? O Senado americano foi convencido a fazer um voto. E nesse voto, em 1868, um ano depois, eles devolvem a Edwin Stanton a posição de ministro da guerra, em conta do que o presidente Andrew Johnson queria. E aquele, casualmente, era um ano de eleições, onde o presidente Andrew Johnson estava tentando a reeleição, que obviamente perdeu. Perdeu porque a influência do Departamento de 54 era muito vasta. Então, cortou os recursos do presidente Andrew Johnson. E o próximo presidente foi Ulysses Grant, em 1869. E decidiram, então, que o presidente Grant fosse informado sobre essa existência desses equipamentos, das circunstâncias, e o presidente concordou em manter o silêncio. Então, a coisa foi muito bem. Então, temos a administração do presidente Lincoln, que foi de 1861 a 1865. Temos a administração de Johnson, que foi de 65 a 69. Temos a administração de Ulysses Grant, que foi de 1869 a 1877, que ele foi reeleito. Aí temos o presidente Andrew Garfield. James Abram Garfield, perdão. O presidente James Abram Garfield foi informado sobre essa questão. Imagine a surpresa desse presidente ao saber desses detalhes. Então, o que foi que passou? Em consequência disso, ele decidiu, entre outras coisas, que iria revelar publicamente a existência de extraterrestres. Isso não caiu bem no Departamento de 54 de forma nenhuma. Então, o presidente James Abram Garfield foi assassinado. O executor dele chamou-se Charles J. Guiteau, que o assassinou no dia 2 de julho de 1881. Outro presidente. Primeiro Lincoln, agora Garfield. Então, o que passou é que Garfield, em 1881, assassinado. Aí veio a administração Arthur, de 81 a 85, a administração Cleveland, de 85 a 89, a administração Harrison, de 89 a 1893, a administração do presidente Cleveland, de 1893 a 1897,
e, finalmente, a administração do presidente William McKinley, em 1897. O presidente McKinley foi outra pedra no sapato do Departamento 54. Ele não concordou em manter o segredo. Ele disse que isso era muito grande e que isso pertencia ao público, não somente americano, como ao público mundial. Então, o presidente William McKinley foi assassinado também. O executor dele chamou-se Leon Zoltzox e ele morreu no dia 6 de setembro de 1901. Então, imagine isso. Estamos falando de 3 presidentes assassinados por querer revelar a verdade sobre os extraterrestres. Aí temos a imitação de Theodore Roosevelt, 1901 a 1909, quer dizer que houve uma reeleição. Temos a imitação Taft, 1909 a 1913. Thomas Woodrow Wilson, de 1903 a 1921. Warren Harding, 1921 a 23. John Calvin Coolidge, de 23 a 29. Herbert Clark Hoover, de 29 a 33, todos sem problemas. Franklin Delano Roosevelt, 1933 e 1945. Aí, oficialmente, o Departamento 54 passa a existir, em consequência do que passou na Batalha de Los Angeles, em 1942. Então, vejam isso. O Departamento 54 ele tinha o suporte e os fundos de um grupo secreto de lobistas. Ou seja, que são os lobistas? São as pessoas que estão envolvidas com corporações e grandes empresas. Empresários, grupos empresariais, pessoas que queriam estar no poder sem estar no poder. Então, operativos militares que estavam desgostosos com o rumo que os militares estavam tomando, serviços de inteligências clandestinos. Esse é o corpo do Departamento 54. Então, vejam isso. É importante que se veja esses detalhes. Temos o que passou na administração Truman, quando tudo começou a tomar um rumo na questão extraterrestre. E, finalmente, Dwight David Eisenhower, onde temos, depois, em 1954, o encontro na base Holloman com seres extraterrestres e o acordo de Granada foi firmado com a Federação. Então, vejam bem que tudo isso faz parte de uma consequência, que tudo isso faz parte de uma série de fatores que têm que ser levados em consideração. Porque aí, depois de Eisenhower, entra a administração de John Fitzgerald Kennedy. E Kennedy foi controversial por um detalhe. Ele não admitia conspirações. Mesmo que ele estivesse envolvido em algumas, e não vamos entrar no mérito. Mas ele, quando foi informado desses detalhes, ele não estava de acordo com isso. Então, vocês sabem muito bem que o presidente Kennedy terminou assassinado por Lee Harvey Oswald, supostamente. Por que eu digo supostamente? Eu digo o seguinte: Harvey Oswald, ele foi oficialmente dito como um assassino. Mas se vocês veem
os filmes, os documentários, a informação sobre a morte do presidente Kennedy, vamos notar uma coisa interessante. Oswald disparou com uma espingarda. E somente um disparo. Então, a esse se chama bala milagrosa. Por quê? O presidente não estava sozinho no carro. Ele estava com o governador do Texas e com a esposa dele, Jacqueline Kennedy. A bala de Oswald, a bala de um rifle, magicamente se transforma numa bala de calibre 38 e atinge o governador do Texas. Sai do governador do Texas, dá uma volta no ar e se transforma magicamente numa bala de um rifle que vai acertar o presidente num ângulo que não é possível, a não ser que a bala fizesse outra curva a mais para dar na cabeça dele, no ângulo que ela deu. Porque a bala, senhores, veio de frente quando o Oswald estava atrás dele. Então, vejam, a bala mágica não existe. Não foi Oswald que matou a Kennedy, mas uma série de pessoas estavam programadas para assassinato presidencial. Então, todos esses detalhes balísticos foram arquivados. O irmão do presidente, que era o General Attorney na época, decidiu investigar a morte de seu irmão e prometeu cabeças iam rolar. Ele ia descobrir o assassino e ia levar à justiça. E que coincidência, quando o irmão dele, Robert Kennedy, também foi assassinado. Então, eu pergunto para vocês, que tanto poder tem o poder por trás do poder, capaz de fazer todas essas coisas? Logo depois, quem entra no poder? O vice-presidente Lyndon Baines Johnson. O presidente perfeito para o Departamento 54, porque ele foi uma marionete. Ele não mandava nada, tudo que ele fazia, ele seguia ordens. Ele era um presidente mandado. Logo depois, tem o presidente Richard Milhous Nixon. Todo mundo sabe as coisas que Nixon fez. E que Nixon estava de mãos dadas com o 54, até que tiveram suas desavenças, então eles devolveram a resposta para Nixon com Watergate. Então aí se descobre que até os presidentes não são invulneráveis a esses cabais secretos. Aí temos a administração Ford, depois temos Reagan, temos os dois Bushes, temos Obama, temos Trump e agora temos Biden. O presidente Trump, eu não sou trumpista, eu não estou defendendo ele. Mas eu digo, foi a administração dele que me soltaram. Foi a administração dele que finalmente eu consegui sair daquele inferno que eu estava e voltar ao Brasil. Graças a ele, 2 agentes da Homeland Security me trouxeram seguro ao Brasil, que apresentaram ao diretor da Polícia Federal no aeroporto do Rio de Janeiro. E ali me ajudaram a conseguir todos os documentos de volta, porque eu cheguei aqui sem nenhum documento, só com a roupa do corpo. E eles me conseguiram, então, que eu tivesse todos os meus documentos de volta e meus direitos de brasileiro. Mas para mim o mais importante era poder usar o meu nome, Jefferson Souza. Por anos eu não podia nem usar o meu nome, nem dizer que eu era brasileiro, porque não tinha como venezuelano. Eu passei a ser uma pessoa chamada como ele. Que horrível isso. Não poder falar o seu idioma, não poder dizer o seu país, e não poder ser chamado por seu nome.
Não poder ver o sol foi horrível, mas não poder ser eu mesmo, viver a vida de outra pessoa, foi ainda pior. Então, qual é a lição do Departamento 54? É que ele siga agora do governo Biden. Mas mesmo o Departamento 54, por décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, tentando esconder a questão extraterrestre, nem eles mais agora podem fazê-lo. Porque o movimento cresceu tanto e tão forte, que se tornou mais forte que eles. Quando os próprios extraterrestres decidirem que já é tempo suficiente. Então as naves agora parecem a luz do dia. As naves agora se envolvem em incidentes globais, em conflitos humanos. Então muita coisa está mudando e uma preparação para um encontro, ou melhor, sendo um reencontro, já está em seu caminho. Então eu pergunto para vocês uma coisa. Quando um oficial de alto nível do governo de Israel oficialmente vai à prensa internacional dizendo que sim, não somente existem extraterrestres, mas existe uma federação que está em contato com membros governamentais a nível global já por décadas. Aí me para para pensar. Isso não veio de uma pessoa qualquer. Isso veio de uma pessoa com credenciais, com respeitabilidade. Quando o diretor da NASA vai dizer para vocês que sim, vida extraterrestre não é só possível, como é provável. E de repente vocês veem que o próprio Departamento de Defesa norte-americano começa a revelar filmes oficiais mostrando essas naves para as pessoas. Eles não estão oficialmente dizendo que são extraterrestres, mas eles sabem muito bem que não temos daquela tecnologia nem parecida. Então, a minha pergunta para as pessoas é essa. O que está passando? Qual é a significância do Departamento 54? Que os cabais estão perdendo. Pela primeira vez, eles estão aprendendo o gosto da derrota. Eles estão vendo que com todo o poder que eles tinham, não era suficiente para parar a informação. E agora, mais que nunca, é o momento das coisas chegarem aonde tem que chegar. Então, eu digo para vocês, agora mais que nunca, vamos preparar-nos para as grandes coisas que estão por passar. Porque esse é um ano de transformação. Esse é um ano de renascimento. Esse é um ano de ponderação. Esse é um ano onde finalmente não vamos mais perguntar, mas vamos ter a certeza que não estamos sós no universo. Eu peço a vocês que vocês escutem o que estou dizendo e ponderem bem sobre isso. Eu peço para vocês que nos deixem o nosso likezinho, que é importante. Eu peço a vocês que subscrevam o canal Ufologia Express, que está aqui, abrindo os braços, me trazendo aqui com vocês. E que vocês apertem o sininho, na opção todos, mostrando para o YouTube que vocês sim se importam com a informação e querem saber o que está passando aí fora. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou dar um breakzinho, vou entregar vocês para o Roberto. Daqui a pouquinho eu volto para perguntas. Qualquer pergunta que vocês tenham, deixem aí, mas eu passo a palavra para o Roberto. Eu vou tomar um breakzinho para tomar um pouco d'água, tá bem? A gente já retorna. Roberto, você tem a ação toda com você. Obrigado, professor. Pessoal, eu combinei com o professor
quando desse 1 hora, dele dar um breakzinho para ele dar uma descansadinha ali, mas que se ele se sentisse na necessidade, que ele desse o break antes. Então, nós estamos com 40 minutos e ele achou melhor dar um breakzinho. O que eu ia falar para vocês é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Porque vocês estão vendo que o professor hoje está com dificuldade para fazer a live. O professor hoje está com dificuldade para fazer a live, e não só hoje, nos outros canais que vocês seguem ele também, na Fênix, da Ana Maria Olis. Não sei se vocês seguem o professor em outros canais do exterior também. Ele está começando a ter dificuldades para fazer live. E eu estou preparando um material que o professor mandou aqui para mim. Inclusive, professor, já está digitado, tá? É uma apostila que o professor preparou. A gente já digitou, agora vai para correção. E a gente vai disponibilizar para vocês daqui a um tempo. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: o professor continua sem ter renda. Ele está dependendo de algumas pessoas ajudando ele. E eu ajudo ele da seguinte forma, vendendo os áudios que eu orientei ele fazer. Eu falei, professor, o senhor tem muito conteúdo bom e que a gente não consegue falar aqui no YouTube. Porque se ele falar aqui no YouTube o conteúdo que tem nesses áudios, é possível que derrubem o meu canal, né? Não só o meu canal, em qualquer canal que ele vai, se ele falar o que tem nesses áudios, é possível que a live seja excluída pelo próprio YouTube e eu recebo a advertência. Então eu falei para ele, professor, para gerar uma renda para o senhor e não ter que ficar pedindo doação toda vez, vamos criar um produto e esse produto vai ser algo que vai começar a entrar uma renda para você. Ele achou uma ideia muito bacana e então ele criou 25 áudios, são 25 áudios com temas dos quais ele não pode falar aqui no YouTube. Ele colocou detalhadamente dentro desses áudios, tá? E são mais ou menos 2 horas e 45 minutos de áudio, juntando os 25 áudios, tá? São temas diversos sobre ufologia, conspiração, assassinatos, assassinatos, falei, né? Então, e ele colocou nesse conteúdo todo para você que quer ajudar o professor Jefferson comprando esses áudios. Então, para você comprar esses áudios, sabendo que também está ajudando o professor e sabendo que você vai ter um conhecimento vasto do que o professor está passando dentro desses áudios, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição ou então no link que está fixado no topo do chat, tá? Aí eu vou receber vocês no meu WhatsApp e eu vou orientar vocês a como pagar e a como receber os áudios, tá bom? Então pense em 2 coisas. A primeira, que você está ajudando o professor com um produto que, na verdade, é um produto do trabalho dele, é um trabalho que ele fez, ele está preparando, e que você vai ter um conteúdo muito interessante que ele não pode dizer nas lives que tem no YouTube. Então, por isso que eu dei a ideia dele fazer os áudios onde a gente pode disponibilizar de forma paga para vocês que seguem o professor, que gostam do professor, sabe que ele está com câncer, está passando por muita dificuldade e que agora, eu falando com ele antes de entrar na live, ele está com muita dificuldade de erguer o braço direito, de usar o braço direito. Então, já são reações que estão acontecendo com ele e que ele está deixando muita coisa preparada para a gente. Então, basta você, se tiver interesse em ajudar o professor, de saber mais sobre esse conteúdo, adquirir esses áudios, tá bom? Então, é só você clicar no link que tem aqui embaixo. Eu vou orientar vocês pelo WhatsApp, quem entrar em contato comigo através do link. E o professor vai ficar muito contente. E quem comprar esses áudios hoje, até amanhã, vai ter uma live exclusiva com o professor, com todos aqueles que compraram os áudios. Então, amanhã, às 21h30, vai ter uma live fechada com um tema, eu acho que é a grande agenda reptiliana,
A Grande Agenda Reptiliana de Conquista do Planeta Terra. Ele vai falar sobre essa live somente para quem comprou os áudios, tá? É uma forma de agradecimento do professor. Então, é mais um motivo para você também comprar os áudios, tá bom? Legal? Então, eu aguardo vocês aqui no WhatsApp. Para quem quiser comprar os áudios, eu já mando o link para vocês, tá bom? E você que está assistindo essa live gravada, e se você não assistiu essa live, eu consigo disponibilizar para você depois, tá bom? Então, estou aguardando vocês aqui para quem quiser comprar os áudios e vou trazer o professor de volta. Professor, trazendo o senhor aí. Pronto. Aqui estamos para perguntas agora. Que perguntas temos para as pessoas? Temos uma pergunta, professor. Quem aqui, deixa eu pôr. O Vicente LS Barbato. Quem chefiava o departamento? 54. Está falando da pessoa que criou o departamento inicialmente? Se essa pergunta, eu não tenho certeza se foi essa pergunta. Tá? O nome dele chamava-se Jefferson Davis. O departamento oficialmente tinha sido criado no dia 7 de março de 1853. Outra pergunta que ele fez, mas aí eu acho que não entra no contexto, mas foi a seguinte: professor, o senhor saberia informar que tipo de pane dá nessas naves? Eu diria o seguinte, não é uma pane que dê nas naves. Essas naves estão em confronto. Existem 4 tipos distintos, ou 4 grupos distintos, que estão coexistindo no sistema da Terra. O primeiro grupo é a Federação. Eu já falei antes, que é o grupo das 5 megacivilizações mais poderosas e mais antigas do quadrante, comandada, entre outros, por os chamados nórdicos, que são semelhantes a nós, e que são metamamíferos, e os chamados Jagar Collective, que vocês conhecem como os Greys. Mas Grey é uma cor. Eles têm um nome, Jagara, J-A-G-A-R-A-H, Jagara Collective, que é um coletivo. Ou seja, eles não têm individualidade, eles atuam como uma colmeia telepaticamente uns com os outros. O segundo grupo dos rebeldes, que são rebeldes, não que sejam antagônicos, mas simplesmente são rebeldes porque eles não fazem parte da federação. Eles querem manter a liberdade das suas civilizações, eles não fazem parte da federação, mas cooperam com eles, respeitam as normas deles, e eles têm acordos comerciais, intelectuais de todos os tipos. E existe o terceiro grupo, que é o grupo dos chamados caóticos, que são dissidentes da federação e dissidentes dos rebeldes. Então, essas naves se avariam não por pane, elas se avariam por confronto. O confronto delas, entre uma nave com a outra, termina que uma das naves é derrubada. Então, por isso as naves caem. Elas não caem porque tem uma função. Porque, olha, eu digo o seguinte, se tu é capaz de chegar de uma outra estrela até essa estrela, não vai ser por causa de um raio, de uma tempestade, que você vai cair. O que mais que temos, Roberto? Tenho mais uma aqui. A Zelma Rota. Essa área 54, que é o departamento, né, ainda está ativa? Ok. O departamento 54 não é uma área 54. Existe o departamento 54, mas não tem nada a ver com o departamento 54. A área 54. Ok. Vamos ver as áreas quais são. Tá? Tu tem a área 51, tá? Que é Groom Lake, que fica em Nevada. Daí tu tem a Dugway Proving Grounds, em Utah, que é a área 52. Aí tu tem a área 53, que é a chamada Base Dulce, no Novo México. E daí tu tem a área 54, que fica nas Bahamas, na ilha de Andrews. Aí está uma base que chama-se Altec, que está dedicada somente à área chamada Triângulo das Bermudas. Tanto que eles têm sempre parcados lá 3 a 4 submarinos nucleares, com as ogivas nucleares prontas para disparar a qualquer momento, se fosse necessário. Eles temem que um vortex se abra por ali
e algo que não deve passar para esse universo passaria. Então, nesse caso, eles disparariam todos os giros nucleares que eles têm numa tentativa de interromper o processo de incursão, é o nome que eles têm, quando entra de um universo ao outro. E o departamento 54, sim, continua ativo. Bom, deixa eu ver aqui. E por enquanto é só essas, professor. Eu pergunto para vocês, aproveita a oportunidade, porque hoje é um dia que eu devo ser bem honesto com vocês. Eu não estou na melhor das formas, mas eu estou disposto a estar aqui e oferecer meu tempo com vocês. Então, se vocês têm dúvidas, não desse tema, mas de qualquer outro tema, aproveitem esse momento e podemos responder umas 5 perguntas mais que estão disponíveis. Se aparecer mais aqui, daí eu te aviso, professor. Uhum. Porque eu digo para vocês um detalhe, o importante de tudo isso é que vocês vejam que esses lugares, as chamadas áreas, elas não têm que ver somente com extraterrestres, uma delas tem que ver também com estudos transdimensionais. Vocês nunca se perguntaram sobre os hieroglifos, aquelas mensagens deixadas em plantações? Vocês de verdade pensam que uma civilização capaz de viajar de uma estrela a outra ia vir aqui simplesmente para ser grafite em vegetais? Não. Mas os hieroglifos, sem dúvida nenhuma, são feitos por seres alienígenas. Apenas que esses seres alienígenas não são extraterrestres. Eles são transdimensionais. As sondas que foram filmadas quando elas estão criando os hieroglifos são de origem transdimensional, entrando aqui por um vortex, retornando por um vortex. Cada hieroglifo não é um desenho. Cada hieroglifo é uma mensagem. E essa mensagem pode ser decodificada usando a sequência de Fibonacci, que é uma sequência numérica que se apresenta em todos os elementos da natureza. Se vocês buscam a sequência Fibonacci, escreve F-I-B-O-N-A-C-C-I, Fibonacci. Um C duplo, CC como tipo, Fibonacci. Então, vejam que isso é uma coisa interessante, o fato de saber que os hieroglifos não são extraterrestres. E vou dizer, mas os hieroglifos são fake, é uma pessoa que está fazendo eles. Sim, existem muitos hieroglifos que não são feitos por alienígenas, que são feitos por humanos. Agora, existe uma maneira fácil de descobrir quando isso é verdade e quando não é. Como se faz isso? Simplesmente se verifica os detalhes. Se o hieroglifo está, quando ele está quebrado, ou seja, quando a haste do grão, no caso do trigo, vamos dizer que é trigo, tá? Quando a haste do trigo está quebrada, então ela foi forçada, e aí se vê que não é um hieroglifo verdadeiro. Agora, se for verdadeiro, ela não está forçada, ela se dobra naturalmente por um nódulo que se forma, como um cotovelo natural, e ela se dobra sem quebrar. Existe uma série de fatores, frequências eletromagnéticas distintas, radiação residual, ausência de inseção da vegetação. Existem vários elementos que podem garantir para vocês quando um hieroglifo é autêntico e quando não é. Isso é uma coisa interessantíssima. Que perguntas mais temos por aí? Temos mais alguma coisa? Ninguém quer saber nada de coisa nenhuma. Vamos a ver. Professor, quem está perguntando é o Fabiano Galina. Qual o motivo do aparecimento de naves em Los Angeles em 42? Seria entregar tecnologia extraterrestre por meio de sondas que foram abatidas ou que se deixaram abater? Em verdade, o que não se comenta em 42 é o fato que, enquanto todos os olhos estavam naquela nave gigantesca que pairou sobre Los Angeles com 2 milhões de testemunhas, os holofotes pegando a nave e a artilharia disparando a nave sem tocá-la, porque tinha um campo de energia ao redor dele, 3 grupos alienígenas usando equipamento de alta camuflagem, ou seja,
Vocês dizem o filme Predator, o Depredador? Então vocês vão notar que tem ele usa como um aparelho que simula o redor dele, ele se torna como um camaleão, tudo se torna como que invisível. Pois assim andavam esses seres aqui. O que eles estavam buscando? Eles estavam trabalhando num processo de recobrar personas. Digo porque houveram 32 desaparições naquela noite em Los Angeles. É bem comum pessoas desaparecerem em Los Angeles, por várias razões, mas sempre se encontram, ou que foram assassinados, ou que decidiram fugir por uma razão ou outra, ou que terminaram no hospital, sempre se encontra uma razão. Mas naquela noite, 32 pessoas desapareceram da face da Terra, sem nunca ninguém mais ter escutado delas. Então se diz que nessa noite, enquanto passavam nisso, 32 pessoas foram levadas. Quem eram essas pessoas e por quê? Isso somente eles podem responder. Mas esses são os detalhes da Batalha de Los Angeles que ninguém fala. Tem mais uma pergunta aqui. Uhum. A Liege Pegoraro. Professor, por que não surgiram mais agroglifos no Brasil? Essa é uma pergunta que eu gostaria de responder para ti, mas eu não tenho uma resposta, porque as únicas pessoas que podem responder são as entidades que estão produzindo os agroglifos. Mas o fato de termos agroglifos no Brasil quer dizer que existe uma significância do Brasil em tudo isso. Agora, depende se os agroglifos brasileiros foram decodificados propriamente, ou será que não? Porque esses seres estão interessados em interação, ou seja, cada agroglifo tem uma mensagem que espera um retorno. Se a pessoa não dá esse retorno, é considerado então que a mensagem não foi recebida. E se a mensagem não foi recebida, não é interessante que se continue com a mensagem. Então, essa é uma resposta que eu gostaria de te dar, mas não posso porque não tenho como saber. Mas eu posso dizer o seguinte: cada mensagem no agroglifo sempre espera um retorno. E se retorno não vem, eles já não continuam a enviá-los. O Vicente aqui agora. Existe o Vicente LS Barbato. Existe a possibilidade dos cabais reagirem? Eu penso que já estão reagindo. Todas as coisas que passaram nos últimos 3 anos talvez sejam consequências dessa reação. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu penso que 1 mais 1 é igual a 2. Quer dizer, que pensem bem dos eventos dos últimos 3 anos e talvez vocês vejam que essa seria uma resposta à reação dos cabais. Agora, professor, deixa eu ver aqui. Eu tenho 2 perguntas aqui que eu acho que não faz parte do assunto, mas eu vou colocar para o senhor, tá? Tá bem. É o Pedro. Ah, peraí, não é o Pedro ainda. O Pedro complementou a pergunta. Aqui. A Marisa Claudino. Professor, o senhor tem conhecimento da Operação Cavalo de Troia? Saberia me dizer se essa operação realmente existiu? A história da Operação Cavalo de Troia se dá quando o JJ Benítez, João José Benítez, um escritor espanhol, decide escrever o livro Cavalo de Troia, e ele afirma que foi recebido por uma série de informações anônimas falando de viagens no tempo, onde viagens no tempo seriam responsáveis a ida de astronautas ao passado, onde o objetivo era encontrar e recolher amostras biológicas de Jesus Cristo. Por quê? Porque uma vez que tivesse amostras biológicas de Jesus Cristo, estaria na posição de cloná-lo. Isso aqui é bem absurda a coisa. O que eu posso dizer é o seguinte: os elementos ligados à Cavalo de Troia são autênticos até um ponto. Posso dizer que a operação existiu até um ponto.
Agora, posso dizer que em nenhum momento eles voltaram ao nosso passado. É impossível uma viagem de tempo até o passado, porque que existe uma paradoxa espaço-temporal, um paradoxo. Esse paradoxo te diz, se tu vai a um passado que tu ainda não existiu, tu não tem condições de interacionar com ele. Então, se tu conseguisse relacioná-lo, tu destruiria o presente de onde veio. Por isso que viagens no tempo de forma linear, ou seja, no nosso próprio linha de tempo, são impossíveis. Mas viagens no tempo e universos alternativos são perfeitamente possíveis. Porque se você está viajando no tempo, num universo que não é o seu, você nunca existiu lá. E se nunca existiu lá, você poderia existir. Então, por isso que a paradoxa do tempo não se aplica a um universo paralelo. E então, o projeto estava relacionado a isso, que era um projeto que trabalhava com o tempo, que é o chamado projeto Crossroads 3, não Crossroads 1, mas o 3, era relacionado com passagens transdimensionais a nível coronal, que é um nível coronal usando cronotrons, que são metapartículas temporais que possibilitam acesso ao time stream, que são as linhas de tempo transdimensionais, que estão num espaço que é atemporal e adimensional, mas que podem ser acessados usando frequências harmônicas corretas e o acelerador de partículas que possa produzir essas frequências, criando um portal de entrada e saída. A navegação é feita de acordo com um estudo molecular, onde isótopos nucleares são estudados e, através disso, se pode fazer um cronograma coronal e fazer a navegação por o tempo. Essa é a minha resposta. Tem outra pergunta aqui sobre o cavalo de Troia. Pedro B. Neto. Nos livros Operação Cavalo de Troia, o escritor J.J. Benitez descreve a existência de um projeto de máquina do tempo. Tal projeto realmente existiu? Estava sob a gestão de um departamento específico? Bom, primeiro que a resposta para a primeira parte da pergunta, eu penso que já respondi com a outra. E a segunda, do departamento específico, seria o Departamento de Defesa norte-americano, através de duas agências específicas. Uma delas, a fundamental, que é DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, que fica em Arlington, em Virgínia. Essa agência é a agência de estudos de defesa de projetos altamente avançados, entre eles o sistema coronal de transposição temporal. Então, esse seria o departamento específico que estaria a cargo desses estudos. Orlando Rodrigues dos Reis. Professor, o senhor sabe se tem algum astro, algum outro planeta que está em direção do nosso sistema solar? Pelo menos 3 deles. O mais conhecido é o chamado planeta X, que as pessoas confundem com o planeta Nibiru dos Anunnaki. O planeta Nibiru dos Anunnaki não é um planeta daqui. Os Anunnaki não são extraterrestres. Os Anunnaki são transdimensionais, são alienígenas, mas são transdimensionais de um outro universo. Quando os Anunnaki entraram no nosso universo, um enorme vórtice se abriu em Nibiru, que ocupava a terceira órbita do Sol no seu universo, entra no nosso universo ocupando a terceira órbita do nosso universo. Então, os Anunnaki entraram aqui no nosso sistema e descobrem que a Terra tem uma vasta quantidade de ouro. Eles não usavam ouro com forma ornamental como usamos nós. Para eles, o ouro podia ser trabalhado uma coisa que eles chamavam o aurum, que era uma fonte energética para as tecnologias deles. Então, eles entraram em contato com a civilização dos sumérios e decidiram fazer um acordo.
Se os sumérios ajudassem eles na mineração do ouro, eles ajudariam na agricultura, na medicina, na astronomia, na filosofia e, mais que nada, na escrita. E eles foram o primeiro povo que oficialmente teve uma escrita, que foi a escrita cuneiforme, que poucos sabem é basada na escrita usada pelos próprios Anunnakis. Agora, Nibiru, depois de algumas décadas, retornou ao seu universo. E desde então, Nibiru não retorna. Então, ademais do planeta X, existem dois outros corpos celestes que estão em movimentação em direção ao sistema solar. Esses dois corpos, um deles é reconhecido como Hercóbulos, o que não é verdade. Hercóbulos foi um planeta que foi destruído há muito tempo atrás. E os restos de Hercóbulo é o que se encontra no cinturão de Kuiper. Como eu sei disso? Porque os reptilianos que a gente tem aqui na Terra agora são os sobreviventes de Hercóbulos. Um vai dizer, pera, mas reptilianos vivendo num planeta que fica mais além de Plutão, tão longe do Sol, que eles não tinham condição de vida, vão morrer todos. Sim, se Hercóbulos fosse um planeta atmosférico, que não era. A maior parte dos planetas, especialmente planetas como Hercóbulos, eram planetas interiores, ou seja, planetas que têm um ecossistema selado dentro de si mesmo. Eles têm um sistema geotérmico que produz luz e calor. Eles têm fontes de água, eles têm atmosfera, mas toda interior e não exterior como a Terra. Então, por isso, houve uma grande guerra, que não dá tempo para contar hoje essa história, mas essa guerra envolveu 4 planetas. Envolveu a Terra e os Anunnaki que estavam aqui, envolveu o planeta Marada, que conhecemos como Marte, envolveu o planeta Phaeton, que terminou destruído, e os restos de Phaeton, um deles é o planeta Não Ceres, e cinturão de asteroides troianos, e o último planeta é Hercóbulos, o planeta da casa de Tiamat, que mais tarde nos trouxe os reptilianos, que eu vou estar falando disso amanhã. Amanhã eu conto essa história completa para vocês, mas hoje não. Hoje é só um gostinho. Só lembrando, professor, que amanhã é a live fechada para quem comprou os áudios. Infelizmente, eu devo dizer para vocês que essa live ela vai ser exclusiva para as pessoas que adquirem os áudios. Eu peço desculpas a vocês, mas como eu disse, a gente tem que sobreviver de alguma coisa. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua função e sobrevive disso. Mas o meu trabalho é esse, é a informação. Então, eu penso que é justo que eu esteja pedindo isso a vocês, porque eu estou oferecendo algo em retorno. Como tudo na vida tem o seu balanço, esse é o balanço que eu estou oferecendo. Então, para aquelas pessoas que querem saber de verdade sobre essa guerra secreta e a questão da agenda reptiliana, ou seja, o poder, o verdadeiro poder por trás do poder, até o Departamento 54 estava sendo controlado sem que soubesse. Tudo isso vai ser visto amanhã, com detalhes informativos que, infelizmente, eu não posso tornar públicos. Por isso, a live é fechada e privada. Tem uma outra pergunta aqui. José Miranda Lourenço. Qual a diferença entre os seres extraterrestres e seres transdimensionais? Seres extraterrestres são formas de vida biológica ou não biológica, inteligente ou não inteligente, que exista dentro do nosso universo. E seres transdimensionais são seres que existem em outros universos alternativos, ou seja, fora do nosso universo. Então, basicamente, a diferença entre eles é que são de universos distintos. É a mesma coisa que você ter óleo vegetal, tá? E ter óleo de máquina. Os dois são óleo, mas apenas não são o mesmo tipo de óleo. A mesma coisa se aplica para universos. Esse é o nosso universo, eles têm o universo deles. É similar, mas não igual. Tem outra aqui. Fabiano Galina.
Professor, o senhor entende que o JFK pretendia, junto com seu par soviético Nikita Khrushchev, tornar público o segredo sobre os OVNIs? Grato. Não somente eu tenho conhecimento, como eu penso que eu falei disso já para vocês, quando estava falando sobre a morte de Kennedy. Eu entrei em detalhes sobre isso. A razão de por que ele foi assassinado, o que estava acabando dele. E sobre Nikita Khrushchev, todo mundo sabe o destino dele. Quer dizer, que o que passou nos Estados Unidos e o que passou na antiga União Soviética são provas de que nem mesmo as pessoas que estão em alto poder presidencial são imunes a esses cabais. Esses cabais têm a mão muito longa e podem chegar a lugares que a gente menos espera. Quem pergunta agora é descoisar as coisas que estão coisadas. Professor, muita saúde para você e um feliz sempre. O que você sabe sobre o planeta Yas? Eu digo para você o seguinte: se vamos falar de cada planeta, de cada sistema, seja da Federação, seja dos rebeldes, seja dos caóticos, ou mesmo dos outros que estão em Andrômeda, a gente ia por fins que não têm tamanho. O planeta Yas não tem grande conotação porque não faz parte do grupo da informação que eu recebi. Se você tem informação para o planeta Yas, eu gostaria de saber a relevância dela, porque de verdade ela não aparece dentro da minha lista de planetas conhecidos. Tá bom, professor. As perguntas acabaram aqui. Se o senhor quiser continuar ou encerrar, pode ficar à vontade. Eu pediria para vocês, então, por consideração, como já são praticamente as 11 da noite, e de verdade estou forçando a situação, que nos despedíssemos. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui e de verdade estava disponível a todo tipo de informação que eu pudesse revelar a vocês dentro do possível. E eu convido a todos que, se vocês adquirirem os áudios, vamos ter essa live privada amanhã com as pessoas que adquirirem. Eu sei que parece que eu estou forçando a barra nas pessoas, mas não é verdade. A verdade é uma só, é que temos todos que sobreviver. E essa é a forma que eu tenho para sobreviver. Então, tento compreender a minha situação. Eu não estou ponendo a pessoa contra a parede e dizer compre, senão você não tem. Eu estou pedindo, por favor, colabore. E eu vou tentar, da melhor forma possível, oferecer isso como minha forma de agradecimento às pessoas que tiveram a bondade de adquirir esses áudios. Então, eu peço para vocês que, por favor, se vocês podem e creem que vale a pena escutar o que eu tenho a dizer, adquiram esse material que vocês estão me ajudando de uma forma que vocês não podem imaginar. Eu quero agradecer a todos, agradecer ao Roberto, tá? A Annelise, ao Miguel, ao professor Paulo, ao professor Disseu, a todas as pessoas que estão, a Márcia, a Jaqueline, puxa vida, a toda a gente, a todas as amigas do canal Fênix, a todos os amigos, a Ana Maria Ulise, toda a família. Quer dizer, eu quero agradecer especialmente ao Roberto por todas as coisas que ele está fazendo por mim e por todos nós. E que vocês entrem em contato com eles, se vocês querem adquirir esses áudios. E aqueles que adquirirem, temos um encontro marcado para amanhã, que de verdade vai ser uma coisa que vai surpreender a vocês. Eu vou estar falando dos segredos que os reptilianos não gostariam de serem revelados em público. Quer dizer que aqueles que vão estar comigo amanhã, vocês vão estar de parabéns com o que vão receber. E mais uma outra surpresinha que eu não posso falar agora. É. Vai ter uma surpresinha. Mas é uma surpresinha. É que o Roberto preparou uma surpresinha para vocês. Vai ser uma surpresinha bem inesperada. A mim me tomou de surpresa total, eu não esperava. Mas foi uma coisa que vocês vão gostar bastante. Mas vão saber somente amanhã. Tá bem? Eu deixo a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E espero que tenha sido
algo bom, importante e relevante para todos. Uma boa noite. E eu quero agradecer também vocês aqui, todos que chegaram até aqui. Se vocês chegaram até aqui e gostaram, compartilhe essa live, que vocês que chegaram até aqui são pessoas que fazem a diferença no canal. E eu procuro pessoas como vocês também, mais pessoas como vocês. Eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos mais uma pessoa que gosta desse tipo de assunto. E compartilhando esse link com essa pessoa, ela vai ser agradecida para você depois. E o que eu queria dizer a respeito de ajudar o professor é que, como eu trabalhei 10 anos com marketing digital e eu gosto muito de ufologia, encontrar o professor através da Jaqueline, que é do canal Dê a Dica TCI, que ela que me indicou, me apresentou o professor, foi fantástico, porque eu estou conseguindo fazer algo que eu gosto, que é sobre ufologia, trazer aqui para vocês, e usar o meu conhecimento de marketing que eu tenho de marketing digital, poder auxiliar o professor nas vendas dos áudios. Então, é essa ajuda que eu dou para o professor, e cada um ajuda como pode. A ajuda que você consegue dar para o professor hoje é comprando os áudios e participando amanhã da live. Então, professor, boa noite, muito obrigado pela sua presença, pelo seu retorno aqui no canal. Espero que outras vezes o senhor venha também. E agradecer. E agradecer a todos que estão aqui e que também compartilharam e que curtiram essa live. Muito obrigado a todos vocês e boa noite.